Como nós falávamos pela manhã, a questão envolvendo o serviço do ministrante era uma questão que tinha vínculo ligado direto à questão de dar frutos. Porque o ministrante ele era o intermediário, né, entre Adonai e o ofertante. Mas eu gostaria que vocês abrissem a Torá em Bamidbar, Números capítulo 3, do verso 1 ao 4, porque aqui encontra-se a verdadeira sanção que veio sobre Nadab e Abiú. Nós sabemos que Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão, eles invadem o santuário de Adonai, fora do tempo, fora do rito, e eles são incendiados. A Torá vai dizer que fogo os consome, mas dentro de uma vertente mais compromissada com a tradução, aquele fogo ali que o texto narra que vem sobre Nadab e Abiú, na verdade, penetra as narinas e incendeia por dentro Nadab e Abiú. Então eles são queimados de dentro para fora. Foi uma morte dura ali para Arão e para os outros filhos dele, né? Mas olha o que o Números capítulo 3 vai afirmar aqui para a gente. Estas são as gerações de Arão e Moisés, no dia em que o Eterno falou com Moisés no Monte Sinai. Então aqui o texto começa dizendo que tanto Moisés quanto Arão tinham descendência, tinham frutos, tinham filhos, eles geraram filhos e filhas em nome da sua continuidade. Estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Porém, Nadab e Abiú morreram perante o Eterno, quando ofereceram fogo estranho perante o Eterno no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, o seu pai. Em outra tradução vai dizer assim: quando ofereceram um fogo estrangeiro diante de Adonai, no deserto do Sinai, e morreram estéreis. Então, do ponto de vista bíblico, toda a ação do homem, aqui nós estamos falando dos ministrantes, mas nós estamos falando do homem e mulher dentro de uma forma geral, que ocorre com o pretexto de servir a Adonai, mas não obedece o rito, ou seja, não há observância de tempo, não há observância do momento e nem dos procedimentos sagrados descritos na Torá. Este é um serviço que você faz que não gerará benefício para quem oferta. O que eu quero explicar isso aqui para vocês? Quando o sumo sacerdote cumpre o seu papel, ou os filhos do sumo sacerdote, a oferta chega diante de Adonai, Adonai julga a oferta e o ofertante. Entendem a questão? Eu posso estar vazio de intenção de agradar a Adonai, mas eu posso formalmente trazer uma oferta. O que eu quero dizer? Eu chego aqui em Shabat, eu trago aqui um valor financeiro como oferta de Shabat. Mas no meu íntimo, Adonai enxerga, Leomar, que não há um desejo genuíno em ofertar a Adonai. Eu estou cumprindo um objetivo pessoal, uma questão que fica na superficialidade da oferta. O ministrante que recebe tem o papel de pegar esta oferta e apresentá-la a Adonai. Se Adonai a receber, significa que o coração do ofertante estava em linha com a mitzvah da Torá. Se Adonai não recebe, nós estamos diante de dois cenários. Ou o ofertante falhou com a sua oferta, ou o ministrante não fez a oferta chegar a Adonai. Quando o problema é de quem oferta, a gente cai no âmbito da individualidade, tá certo? Temos aqui 100 pessoas no serviço da Torá de manhã que vão trazer uma oferta. A da Núris é aceita, a do Wagner não é. Essa é uma oferta de cunho pessoal. Adonai lida com Wagner e com a Núris pessoalmente. Se o ministrante que está em serviço, intermediando a presença de Adonai com a assembleia, ele falha,
A assembleia toda paga pela falha do ministrante. A mesma coisa, se quem está ensinando Torá desvia uma assembleia, é diferente de um indivíduo que tira suas próprias conclusões erradas quando estuda a Torá. Deu para entender o peso da diferença? Nadab e Abiú caem no problema de que vinha um indivíduo com a sinceridade de coração e a oferta adequada, mas ela não chegava até Adonai. O coração deles não estava santificado, purificado para fazer este serviço de maneira reta. Adonai vem e incendeia, eles morrem. Adonai os julga aqui em Números capítulo 3, considerando eles estéreis. Essa esterilidade de Nadab e Abiú não deve ser limitada ao âmbito biológico. Isso é o mais importante de tudo. Seria um equívoco nós analisarmos como morreram sem ter filhos biológicos. Isso é um fato. Mas eles morreram sem conseguir levar nenhuma oferta dos filhos de Israel à presença de Adonai. Isso é grave, é uma reprovação de alto escalão do sacerdócio, não conseguiu ser aprovado. Eu não ia entrar nisso não, mas faz uma correlação com 1 Samuel, quando os filhos de Eli pegavam a gordura que era preparada para que o sacerdote comesse da oferta, metiam o garfo e comiam ela antes de estar pronta. E se prostituíam com as mulheres que trabalhavam ao redor da tenda. Eu acho que ali era em Siloé, não é isso? A tenda ali estava... O tabernáculo acho que era armado em Siloé naquela época. Não era? Siló, isso. Não era nem Jerusalém ainda. O povo trazia a oferta, os filhos dele comprometiam a oferta, Adonai não descia para se apresentar ao povo. Por que Eli morre junto com seus filhos? Porque sabendo de tudo isso, ele não reverte a situação. Ele tinha ciência da interrupção do sacrifício antes dele ser finalizado, mas ele não conseguia corrigir os seus filhos. Aqui quem corrigiu foi Adonai. Adonai vem e cessa a vida dos dois de forma violenta. Então eles não deram fruto nem biológico, nem sequer um fruto espiritual. Cadê? Pega aí. Como? Você diz Arão. Está de Eli. Ah, não, no caso de Eli, tá. Pois não. Léo, será que é por isso aquela palavra de Yeshua, quando eles dizem, Senhor, Senhor, eu falei em teu nome, eu fiz isso, aparta-te eu curei, de mim, eu salvei, eu conheço. Eu preguei, eu testemunhei. Isso aí. Isso, perfeito. É. Afasta-te de mim que o teu porque nome eu não te conheço. Não reconheço. Nós vamos entrar aqui agora. Vamos entrar em Caim e Abel aqui agora para entender essa questão aqui. Ezequiel 20 não vai dar para entrar, não. Não chega. A conexão metafísica entre céu e terra não acontece. Sim, depois da Babilônia. Isso. A partir desse ponto, precisamos desenvolver o conceito de esterilidade física e espiritual para nos permitirmos entender o sentido de existirmos e de trabalharmos. Assim, avançamos no conceito de economia de oblação para alçarmos uma nova forma de entendermos o sentido de nossa própria existência. A questão da esterilidade passa inicialmente por um problema envolvendo o mandamento de frutificar, expresso pela questão de descendência, seja ela do humano, das plantas ou dos animais. Ou seja, o primeiro foco que a Torá vai dar pela questão de esterilidade é quando ou a mulher, ou a terra, ou um animal, ele não produz. Ele não tem essa capacidade. Ok. Há de forma clara uma ordem criacionista voltada para a concepção. Então ela não deve ser vista como um problema aleatório, mas um problema que diverge com o princípio onde a concepção estava prevista para todas as escalas dos seres viventes sobre a face da Terra. Há um divisor conceitual que precisa ser observado nesse quesito, pois as normas antes e depois do pecado possuem particularidades. Antes do pecado, a produção do campo, assim como a concepção, visavam a continuidade e sustento do humano sobre a terra que ele vivia, no caso ali o Éden. Não há uma previsão
de devoção desses frutos ao Criador por meio de algum ritual. Então esse aqui é o primeiro ponto que a gente precisa compreender. Antes de haver o pecado, quando o homem ia e colhia do fruto, era uma ação de autossubsistência. Ele fazia para se manter, fazia para dar continuidade à obra, a qual Adonai botou sobre as mãos dele. Não tinha o vínculo de trabalhar para apresentar a Adonai uma oferta. Isso não existia na era antes do pecado. Isso aqui é o mais importante. Já na era pós-pecado, vemos que brotava no interior do humano o desejo de reencontrar seu Elohim e o Elohim de seus pais. Ou seja, o fruto do ventre de Adão e Eva buscava um meio para experimentar o mesmo vínculo com Elohim que seus pais um dia tiveram. Dessa forma, os filhos buscam produzir por meio do seu trabalho físico uma oferenda para ser devotada a Elohim. Abre lá o Gênesis 4. Aqui, ó, Priscila, que você falou de Caim e Abel, é aqui, ó. Ou seja, o pecado aconteceu, a humanidade não foi cerceada de procriar, mas a procriação agora, aqueles que nascem começam a se preocupar em se experimentar com Adonai como Adão e Eva se relacionavam antes. É essa, Leomar, que eu vejo que é a parte inexplicável do pecado ali do Éden. Como que aqueles que viram Adonai pecaram, conseguiram plantar no coração dos descendentes o mesmo desejo de viver aquela experiência. Eu sou piloto de avião. Aí eu me caso, tenho um filho e largo a aviação. O meu filho nasce com o desejo intrínseco de ser piloto. Eu nunca falei para ele, eu nunca incentivei ele a ser piloto, mas ele nasce com o sentimento e o desejo de ser aviador. O homem na era pós-pecado nasce com uma questão pendente no interior. Aí eu vou dar o nome, uma carência de um preenchimento interior, que quando ele começa a observar o seu redor, ele começa a entender que algo o formou, e este algo que o formou é o objetivo que ele tem em buscar ao longo da sua vida. Caim e Abel eram cheios do sentimento de busca ativa por Adonai. Quando na presença de Adonai no Éden, Adão e Eva eram procurados por Adonai. Porque se nós formos olhar o texto ali no capítulo 3, não foi Adão e Eva que foram atrás de Adonai na viração do dia para confessar o pecado. Eles, escondidos de Adonai, Adonai os procurou, desceu, como a senhora falou de manhã, a condição do homem em pecado para falar com o homem. O ser humano hoje, ele inadvertidamente ele faz isso daí. É do Éden o problema. Abre lá em Caim e Abel para vocês verem aqui. Havia um desejo. Adão e Eva não tinham experiências sacrificiais, pastora, com Adonai para ter passado para os filhos. Eles só procriavam. Não havia que Adão se colocava num altar e sacrificava um animal para Adonai. Não existe. Mas o homem, ele quando ele se vê refém desse sentimento, ele encontra um meio para trazer o metafísico para a sua realidade física, para se preencher. Olha Caim e Abel aqui, que interessante isso aqui. Capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Eterno um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Eterno. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Eterno. Em outra tradução, e viu Adonai a Abel e sua oferta. Aqui é o critério que a gente tem para subsidiar a ideia de que lá no tempo mosaico, a oferta traduziu o coração do ofertante. Aqui Adonai vê Abel e a oferta. Eles não eram dissociados. Ele só viu Abel porque tinha oferta. Ele só viu a oferta
porque tinha Abel. Era uma coisa intrínseca do homem, esse desejo de se relacionar com Adonai. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então Adonai reprova o coração de Caim e a oferta de Caim. Tá certo? Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Eterno disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Na minha tradução está assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se obedeceres, se trabalhares, se produzires, se cumprir o rito de planta, colhe e oferece adequadamente, não vai ser recebido. Tinha uma falha no processo. Uma coisa interrompeu aí essa. Tanto havia falha no caráter de Caim para não ser aceito, como no processo de entrega da oferta havia problema. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, ou seja, a rejeição a você vai expor a sua fragilidade, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles mesmo assim deve dominar. Ele frustra o homem com a oferta, mas diz: a sua frustração precisa ser dominada. Então existe aqui no homem, pastora, uma questão voltada para esta situação de continuidade. Abel com animais, Caim com o campo propriamente, ali os produtos agrícolas que ele cuidava, ele era um lavrador. E dentro desse cenário, nós estamos diante de uma situação que o homem já está refém dessa necessidade. O homem não consegue mais ignorar essa necessidade. Quando nós enxergamos essa carência do homem precisando ser preenchida, nós começamos a ver, pastora, onde é o ponto de partida para a idolatria. Que se você não encontrar em Adonai este preenchimento, você não vai viver com o vazio, você vai buscar em alguma outra coisa a satisfação deste vazio, desta carência do ser que foi rejeitado por Adonai. É aqui que a alma humana começa a se expor na sua fragilidade. E é por isso que quando Adonai se apresenta ao Egito, ele diz: eu sou Adonai, o teu Elohim, não terás sobre ti outros deuses e não farás para ti imagem de escultura. Para que o homem não se colocasse em condição de ficar refém da sua própria alma. Sim, isso aí. Isso aí. Essa passagem nos ensina muito a respeito desse desejo intrínseco que nasce no homem e que o conduz a buscar Elohims em sua vida. Notem que de imediato há uma comparação entre a concepção de trabalho de ambos. Os dois trabalharam, os dois produziram, um aceito, outro reprovado. Mas não era a expressão física do trabalho que resultou na sentença, mas o mérito que havia no coração de cada um deles. Observem que ao tentar ensinar Caim a respeito desse processo, Elohim diz: se extrair o bem, não serás aceito. Ou seja, a expressão física da oferenda não traduzia o sentimento de Caim ao realizar o ritual. Note que Elohim expõe a ele sua fragilidade por desejar que ele se esforçasse mais a respeito e voltasse em melhores condições. Caim ali teve a oportunidade de reconhecer que ou o ritual da oferta não era adequado, ou o seu coração não era verdadeiramente primordial agradar a Adonai. Se o coração do homem que oferta não tiver Adonai em primeiro lugar como objetivo da oferta, nós caímos no problema de Caim. Perfeitamente. A continuidade do Shema ali vai falar sobre isso daí. Se não me amares de todo o coração, de toda intensidade, de todo o teu ser, não vai ter a chuva na terra, não vai ter os benefícios que eu tenho por vocês se devotarem a mim em primeiro lugar. Exatamente. Se desviar para outros deuses. É isso aí. Porém, Caim rejeita esse vínculo entre o físico e o metafísico proposto por Elohim, e opta por matar aquele que foi visto e aceito por ele. Essa é uma característica do homem superficial,
que se conforma em viver apenas na esfera física do relacionamento com Elohim. Qual é a consequência daquele que vive uma vida superficial na presença de Elohim? Invariavelmente, a rejeição à sua pessoa e à sua conduta vai levar você a desejar o mal daquele que é aceito. Olha qual é o perigo de ter uma oferta rejeitada. Eu não sofro o dano sozinho, Marcelo, eu vou prejudicar mais alguém com o meu problema. Aqui nós vamos começar a compreender por que quando um rejeita Adonai, ele sempre carrega um monte atrás dele. Nunca, quando o indivíduo tem esta rejeição da parte de Adonai, ele vai se conformar em sofrer o dano sozinho e assumir uma vida de retratação até ser aceito. Entendeu o que eu estou querendo te dizer? Ele precisa dizer para ele mesmo que existem outras pessoas em péssima situação, tanto quanto ele. Ô, Léo, tem uma questão, por exemplo, do Salmo 27, que o Eterno fala para aqueles que os pais físicos, biológicos, quando meu pai e minha mãe me desampararem, né? O Eterno me recolherá. Ali a pessoa peca grandemente, porque eu faço citação desse versículo muito e muito e muito a pessoas carentes. Que meu pai me deixou, que eu não vivi com meu pai e minha mãe, isso e aquilo. Né? Eu sou órfão, exatamente. Isso. E eu tento colocar no coração da pessoa que a pessoa está em pecado. Porque Adonai promete que se o pai biológico te deixar, ele vai te recolher. E ele está recolhendo a pessoa para si, levantando outros para cuidar dela, mas ela não entende. Ela não entende, ela permanece nesse pecado. Ela vai se afundar se ela não reconhecer que isso é pecado. Quando ela não reconhece Adonai, que Adonai recolhe e cuida dela. Isso é pecado grave, grave, grave. A pessoa vai se atropelando aí na sua vida de uma forma terrível. E a gente olha para esse versículo e não vê assim. É isso que você está falando. O vazio não foi preenchido. E isso ganha status de memorial diante dos homens e de Adonai. Eu vou dar um exemplo para vocês. Toda casa judaica, quando ela é erguida, ou alguma obra de fins sociais conduzido pela casa de Israel, é de praxe colocar numa placa os contribuidores. Você vai em Israel, cada coluna que foi restaurada tem lá família tal, família tal, família tal. Se nós formos ali no memorial da casa, nós vamos ver inúmeros nomes de famílias que não estão aqui mais. Qual é a interpretação que eu faço a respeito disso, pastora? Muito simples. A oferta naquela época não tinha por prioridade Adonai. Porque a característica daquele que oferta e tem Adonai em prioridade na sua oferta é não abandonar a quem recebe a oferta. A obra que você ergueu e que você botou ali o seu nome como um memorial de participação, o seu nome nunca vai ser arrancado dali. A casa nunca vai arrancar dali o nome daqueles que fizeram parte da reconstrução da casa. Mas a descontinuidade partiu de quem deixou de ofertar a Adonai, porque Adonai deixou de ser a sua prioridade. Isso é um ponto grave, gravíssimo. Por quê? Porque quando você assume ele como prioridade, o seu nome fica memorizado como aquele que deu e continua trabalhando para que aquilo que deu continue a existir. Você está fazendo nascer, você está cuidando e você está dando continuidade. Não é uma concepção isso? É igual criar um filho. Quando você o abandona, você deixou a sua obra interrompida, inacabada. Mas o seu nome está lá. O que eu quero dizer é que quando alguém aqui, eu estou me incluindo, vem e traz uma oferta simples aqui num Shabat, no Avdalá ou num serviço da Torá, e o seu coração não entrou neste patamar de prioridades a Adonai, a casa recebeu a oferta. O seu nome foi registrado nos céus que você ofertou, mas foi superficial.
Se não houver este vínculo permanente entre o ato físico e o coração, nós caímos no problema de Abel e, invariavelmente, nós vamos querer danificar a vida daqueles que o fazem com sinceridade. No céu é ligado na terra, perfeito, é isso aí. Tudo que existe físico existe espiritualmente dentro de uma conexão dentro do padrão de Torá. Não é essas coisas sem pé nem cabeça que às vezes, né, a gente acaba ouvindo por aí, não. Mas exatamente. É não só permanecer, é garantir a permanência mesmo na sua ausência. Eu vou morrer, mas o meu filho vai continuar. Seja um filho físico, seja um filho espiritual, mas vai ter alguém para continuar. Isso aí é o mais difícil. E é a marca do povo de Israel desde a sua concepção. É isso que nós vamos ver aqui em Sara agora. Quando o homem se nega a aceitar o modelo divino para construir esta relação, ele recebe a mesma sentença que Caim. Torna-se um ser sem continuidade, sem fruto e sem sentido existencial no mundo. Abre lá, capítulo 4, versículo 12 a 16. Gênesis 4, de 12 a 16. Caim aqui vai ser exilado, não vai ter mais convívio com a descendência adâmica. Olha qual é a sentença sobre ele. Quando lavrares a terra, ou seja, o solo vai estar lá. Mas quando você for lavrá-lo, não te dará mais a sua força. O melhor do campo não nasce, porque a sua mão não é, pastora, mais vinculada a produzir para doar a Adonai. Você nunca vai prosperar na sua vida em aspecto nenhum, se nós tomarmos o caminho de Caim. Entende a questão? É 7. Exatamente, nós vamos chegar nisso aqui agora, Wesley, está perfeito. Só que a descendência é de 7, porque Abel morre, aí a descendência vem por 7. É isso aí que nós vamos entrar aqui agora. Eis que hoje, cadê aqui? Não terá mais sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Eterno: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? A preocupação dele era continuar vivo, não era se retratar com Adonai. O Eterno, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Eterno um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Eterno, habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Observem que a sequência do texto vai descrever uma descendência física para Caim, desvinculada de qualquer relacionamento com Elohim. Leonardo, então quer dizer que quando eu ajo dessa forma eu não consigo ter filhos físicos? A ponto da Torá iniciar o capítulo 5, elegendo outro ramo que frutificou para Elohim. Ou seja, a procriação física não atesta necessariamente o vínculo dos pais com Elohim. Da mesma forma, uma oferenda física a Adonai não traduz necessariamente um vínculo entre Elohim e o ofertante. Porque nós vamos ver aqui, como bem disse o Wesley ali, o texto separar no capítulo 5, versículo 1, dá uma olhada aqui. Este é o livro das sementes de Adão, ou dos ramos de Adão. Então Adão concebeu junto a Eva e teve um filho. O filho foi quem? 7.
Caim é ignorado dentro do ponto de vista criacionista, porque ele era estéril. Ele não foi capaz de dar à sua descendência uma continuidade que desse aos seus descendentes condições de se relacionar com. Tanto é que ele vai gerar um chamado Lameque, que vai dizer que se quem matasse Caim seria punido 7 vezes, quem lesasse a Lameque seria 7 vezes 7. Ele era valentão, um homem embrutecido, desprovido de relacionamento com Elohim. Essa era uma descendência física que Adonai olhava e via, estéril, não tem continuidade, porque não traz dos seus descendentes a presença de Adonai. Pois não, pastor. Você vê que a esterilidade é muito mais espiritual do que física. Não tem nem sombra de dúvida isso. E os profetas vão usar essa linguagem aí de forma exatamente, exuberante. Por isso que eu falei, eu estou olhando para uma congregação inteira, convivendo com ela. Aí a Adonai diz, e eu perguntei, por que ela está nessa situação? Porque ela é estéril. Porque ela é estéril. Isso nós estamos falando de uma situação palpável que nós estamos vivendo nos dias atuais. 8, isso. Olha aí, é o Isaías 8, de 9 a 22. Filhos eternos. Somos... É isso aí. Isso. É isso aí. É isso aí. Essa questão aqui, que ele diferencia Sete de Caim, que são os versos 1 a 4, né, para a gente ler com calma aí depois, vai considerar que Adão teve a Eva, teve a Abel que morreu e teve Sete. É como se Caim não existisse numa contagem de filhos em existência. Mas não é porque ele não existiu biologicamente, mas é porque nenhum dos seus descendentes viveu com Elohim. Porque toda a característica da descendência de Sete vai dizer que Sete gerou a A, que gerou a B, que gerou a C, que gerou a D, que gerou a Enoque, que viveu com Elohim. Ou seja, é uma descendência que tem uma continuidade de relacionamento que frutifica geração após, isso é continuidade. Esse é um conflito que emerge para a humanidade desde os tempos de Caim e Abel. De forma que Elohim clama por um casal para nos ensinar a esse respeito. Quando Elohim viu este problema de esterilidade que poderia vir sobre a humanidade, ou seja, os pais não vão conduzir seus filhos à presença de Adonai, ele pega um casal sobre a face da terra e reconstrói este conceito de fertilidade e esterilidade e ensina a humanidade, Leomar, como se portar. A esterilidade nas matriarcas de Israel é evidenciada para enfatizar a nossa esterilidade no relacionamento com Elohim. Quando nós olhamos para Sara e Abraão, para Rebeca e para Isaac, para Raquel e para Jacó, nós precisamos nos colocar, nós humanos, na condição daquelas mulheres, que na era do pecado nascemos estéreis, mas somos capazes, independente do tempo, de frutificar. Isso. É isso. Só que o homem, nesse esforço, muitas vezes, tenta resolver a esterilidade por um meio que não é o meio. É isso aqui que eu quero chegar. Não existe no homem um caminho que não seja a oblação a Adonai para que a questão da esterilidade, seja física ou espiritual, ser sanada. O homem não tem como cortar caminho
É aqui que eu quero chegar com vocês. Por isso que eu disse lá atrás, este movimento de Adonai em ensinar ao seu povo uma economia de oblação é a única forma de reatar o relacionamento do homem com Adonai. E isso se impregna em nós na questão da esterilidade física e espiritual. Aqui que é onde eu quero chegar. Gênesis capítulo 15, versículo 3 a 6, por favor. Capítulo 12, Abraão é chamado por Adonai. Ler-lerá, vai por ti. Ele marcha. E ali passa-se 35 anos até ele conceber o seu filho para com Sara. Mas o que aconteceu nesse hiato da concepção, que é o mais bonito de tudo, é isso que eu quero olhar com vocês. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra de Adonai a ele, dizendo: este de adoção não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será seu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Creu ele no Eterno, e isso lhe foi imputado por... Aqui é o ponto alto da esterilidade. Ele tenta dizer a Adonai que um filho não biológico seria a sua continuidade. Adonai o intercepta na primeira tentativa de resolver o problema e diz assim: não, da tua entranha, sem ele considerar absolutamente nada, biologicamente falando, a sua adesão à palavra de Adonai foi-lhe imputado por... Isso foi uma garantia de que ele procriaria junto com Sara. Antes de haver a concepção física, acontece a concepção no âmbito pela adesão. Veja que diante da palavra de Adonai, Abrão é constrangido a buscar essa descendência como sinal e garantia de uma promessa recebida da parte de Elohim. Por que ele estava incomodado? Porque Elohim havia dito que dele se faria uma grande nação. Ele queria, de qualquer forma, garantir a promessa de Elohim dada a ele, mas não pela forma humana. Esse sentimento que tomava o coração de Abrão precipitou uma ação da parte de sua esposa desvinculada de adesão para com Elohim do seu marido, a ponto dela forçar um fruto para sanar a questão. Abrão tentou, Adonai interceptou. Agora quem é que tenta? Sarai. Capítulo 16, verso 1. Gênesis. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Eterno me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. Ele possuiu a Agar, ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezível aos seus olhos. Por que do desprezo? Porque ela tinha um filho e Sara não? Você acha que foi limitado a isso que a ira veio sobre Sara a ponto dela espancar Agar e expulsar Agar dali da terra de Canaã? Você acha que foi porque você está grávida e eu não estou, vamos resolver nossas pendências e vai embora? Sara se tornou desprezível porque Agar foi a testemunha física da falta de adesão de Sara para com Adonai. Eu vou repetir. Agar considera Sarai desprezível aos olhos de Adonai, porque Sarai não aderiu ao mesmo Elohim do seu marido. Foi pela falta de adesão que na barriga dela ela viu que Sara não tinha fé.
É assim que nós vamos ser vistos? Desprezíveis porque não temos adesão? Deixa eu abrir uma aspa que eu falei com a pastora sobre a morte de Sarai, segundo onde eu li, está falando que Agar retorna e ela é como Quetura, ele casa com ela. Isso é espiritismo. Não. Veja bem, Quetura, não se tem uma identificação específica de quem era Quetura. Você está querendo dizer que ela toma um novo nome e a mesma Agar é Quetura. Isso aí, eu não ouvi falar isso. A tradição oral vai levantar isso como uma suspeita. Da mesma forma que fica em aberto que aquela esposa etíope que Moisés toma seria Zípora. Mas é uma questão que não tem um subsídio unânime. Eu estou dizendo assim, não é unânime entre os rabis, existem essas linhas de pensamento. Porém, o que eu quero dizer a você é o seguinte, presta atenção só numa coisa, Marcelo. O menos valioso da informação é saber se era Agar ou se Quetura era outra pessoa. Por quê? Por quê? Porque o objetivo ali era a proliferação de benefícios que Abraão traria a filhos que não seriam o filho da promessa. O foco ali tem que ser visto de outra forma, entendeu? Aí que é o ponto. A questão da continuidade aqui é que se não houver adesão nem para gerar, o gerar se torna desprezível diante de Adonai. É isso que eu estou querendo chegar com vocês. Se não houver uma adesão para a concepção, no sentido de que eu vou gerar para formar um indivíduo para servir a Adonai, é uma oferta reprovável. Porém, o que eu quero dizer é que nós, pais, que desejamos conceber, somos desprezíveis diante da sociedade, porque não fizemos o dever de casa de gerar em adesão. É isso que eu quero dizer. Aonde que eu estou querendo chegar? Se eu for lá para dentro do presídio, na penitenciária, e nós estamos lá ensinando a palavra agora toda segunda-feira à tarde, e eu não crer na adesão de que eles podem se tornar filhos de Adonai, eu estou indo fazer pelo mérito da vaidade e eu sou vazio e estéril. É isso que os pastores hoje pecam gravemente quando exercem trabalhos religiosos dentro de instituições como a que nós estamos, que tem por objetivo catalogar numericamente as conversões que eles conseguem para prestar conta a quem paga o salário deles. E não é pela adesão de saber que o indivíduo que não tinha Torá, agora tem Torá e tem vida, se tornou um filho legítimo. Nós somos desprezíveis se não houver em nós a adesão de que aquele indivíduo verdadeiramente teve acesso a uma palavra da verdade. E ele não se tornar mais um número catalogado para subsidiar o meu trabalho, porque senão eu perco o meu emprego. Quê? Eu não entendi. Não estou entendendo. Do quê? Hinduísmo? Não, mas aí, veja bem, você está falando de uma religião, Alan, que não tem vínculo nenhum com a fé judaica. O hinduísmo é uma religião que nasceu lá na região da Índia. Eles não têm compromisso com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, então não tem como fazer nenhum nível de comparação entre essas duas coisas. O que eu estou falando é que muitas vezes nós vamos, em nome de Deus, em nome da palavra de Deus, levá-la a alguém, mas não há em nós uma verdadeira concepção interior de crer que aquele indivíduo verdadeiramente pode ser reconstruído por Adonai, por simplesmente ouvir uma palavra, sem eu ter uma contrapartida que me beneficie. Esse é o ponto. Você e eu nos tornamos desprezíveis quando nós usamos a palavra de Elohim nessas circunstâncias. Sara foi considerada desprezível porque quis gerar um filho de forma não legítima diante de Adonai. Aqui era um filho físico.
Eu não estou limitando a questão ao âmbito físico, estou falando nela no amplo sentido de concepção. Cadê aqui? Onde é que eu parei? Tá. Sarai torna-se desprezível nesse momento por ela mesma, sendo esse fato expresso pela reação de Agar para com ela. Nesse momento, vemos tanto Abraão como Sarai despreparados a respeito do vínculo que Elohim propusera a Abraão. Abre o capítulo 15, verso 4, por favor. O que o verso 4 falou? Este não será o seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu. Ismael era o herdeiro legítimo que Adonai esperava pela adesão de Abrão e Sara formar. Edom não tem as características de Israel. Não tem. A esterilidade de Sarai estava vinculada ao propósito maior envolvendo a concepção física, que é a dedicação do fruto do ventre ao Criador. Esta é uma base que fundamenta a existência de Israel no mundo, pois destoa de toda a ideia de continuidade que o humano carregava sobre si. Se você perguntar hoje para o meu pai por que ele quis ter um filho, ele vai dizer porque ele quis constituir uma família. E depois, tudo que ele construiu, ele quer deixar para os... Essa é a lei natural que rege o mundo. Eu estou falando alguma bobagem aqui? Abraão aprendeu que ele geraria filhos e tudo que ele conquistasse seria entregue para benefício dos filhos, mesmo aqueles que ainda não tivessem sido nascidos. E Yeshua tem a mesma visão quando lá em João capítulo 17, se eu não me engano, ele vai orar e dizer assim: eu oro por estes que agora aderem, mas também por aqueles que ainda virão de aderir. É João acho que 17, 16, 17, acho que verso 8, 9, por ali. E Yeshua ali é um procriador em alto escalão. Nós estamos há mais de 2000 anos sendo beneficiados pela oração que ele fez na mesa de Pêssah, no ceder de Pêssah da sua morte. O capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de João se passa temporalmente no mesmo tempo da narrativa do ceder. Este é o sangue derramado por vós, este é o pão, é o meu corpo que é partido por vós. Acontece a narrativa do capítulo 13 ao 17 de João naquela mesma mesa daquela mesma noite. Ele estava na mesa de Pêssah dizendo: aqueles que crerão nesta aliança, nessa Berit Hadashah que eu estou propondo aqui, eles vão de crer, porque eu estou orando por eles antes mesmo deles. Ele lembrou de mim há 2000 anos atrás. Ele lembrou dos meus filhos há 2000 anos atrás. Ele lembrou de você, Levi, antes de você nascer. Esse é o poder da adesão que Sara foi reprovada e considerada desprezível. Mas Abraão foi imputado nele como justiça. Abra o Salmo 127, por favor, aí. Isso foi imputado como justiça a Abraão. E Yeshua tinha essa crença que Adonai iria formar discípulos 2000 anos depois. Como não orar, Bichem? Olha o Salmo 127. Se o Eterno não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Eterno não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha só agora. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança de quem? A quem pertence a continuidade? Não é minha, não é de ninguém que é pai, nem físico, nem espiritual. Os filhos são herança do Eterno. E o fruto do ventre, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Em marcha, o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Você julga aqueles que querem a sua derrota quando você procria física e espiritualmente.
É um poder, pastora, sobrenatural a procriação nos âmbitos espirituais da Torá. Abre Lucas capítulo 1, por favor, versos 5 ao 17. Olha como que a procriação, Leomar, está vinculada com a adesão. Nós precisamos entender isso aqui. Procriação está vinculada com a adesão, porque o fruto da procriação vai levar o reino de Elohim à frente. Olha aqui, olha quem vai ser concebido aqui, ó. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um ministrante chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher, das filhas de Arão, ou seja, pai e mãe fechados na descendência levítica, seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Elohim, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Eterno. Olha o testemunho desse casal, hein? E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Elohim, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Eterno para oferecer o incenso. Toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Um anjo do Eterno lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome Yohanan, João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu, porque será grande diante do Eterno. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Ele retornará muito dos filhos de Israel ao Eterno, seu Elohim. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para retornar o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Eterno um povo bem disposto. Qual é o final dessa história aqui? Ele não crê, e ele fica mudo durante um tempo. Qual era o problema do casal? Eram justos, eram tementes, tinham um bom testemunho na sociedade, cumpridores de mandamento, mas ainda não tinham uma adesão apurada, a ponto de dizer amém e amém na vigência da palavra. Aí ele faz, porque eu não quis continuar o texto, mas agora ele vai colocar uma dificuldade biológica na questão. Exatamente. É a adesão. O homem fica mudo. Foi tipo uma repreensão. E foi pública a mudez, porque ele saiu de lá, o povo baixou em cima dele querendo saber o que tinha acontecido, e ele não conseguia falar. Foi ótimo. E você vai ficar mudo. E você vai ficar mudo até o nascimento do... Mas foi uma desmoralização pública. Ali ele tornou-se desprezível publicamente porque ele não creu. Todo mundo ficou sabendo qual era o problema. O casal era estéril porque não tinha adesão no casal o suficiente para gerar. No versículo 24 ela se oculta por causa disso aí, né? Sim. Aí tem todo o desenrolar da história. Mesmo antes da plena compreensão do patriarca a esse respeito, estou falando de Abraão, vemos que a adesão à palavra de Elohim dada a ele foi suficiente para selar sua fé por meio de um ritual que consagraria sua descendência perpetuamente e a diferenciaria das demais sobre a face da terra, incluindo aqueles não biologicamente semelhantes. O problema de Zacarias aqui não foi a crença na possibilidade de Isabel gerar um filho biológico. Aqui que está o engano. O temor, a justiça que tinham e o testemunho que estava sobre ele e sobre Isabel eram reais. E eu, Leonardo, creio que eles criam, porque eles conheciam a história de Abraão e de Sara, eles conheciam a história de Isaac e Rebeca, e eles conheciam a história de Jacó e de Raquel. O problema foi quando ele falou, Leomar, que o menino iria anunciar o Messias.
o impacto foi grande demais para ele crer. Porque para ele crer numa descendência física, eu, Leonardo, olhando o texto, acredito que não era o viés do casal. O viés do casal era que era um menino, nazireu, e que viria anunciar o Messias, porque o benefício a muitos estava difícil de acreditar. Porque Israel vivia um tempo que não tinha profeta, um tempo que Roma estava castigando Israel, um sinédrio corrompido. Adonai vem, se manifesta a ele no horário do sacrifício, dizendo que ele não só terá um filho na idade avançada, como este menino vai anunciar o Messias. Foi muito para ele. Ele não estava pronto para isso. O problema ali, Leomar, era a continuidade espiritual que João daria, porque João formou muitos filhos. João fez muita gente, pastor, descer as águas. Era isso que ele, como pai, não conseguiu conceber. A criança vai ser motivo de queda e elevação de muitos em Israel. Para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, João traria isso, né? Ele carrega ia fazer uma revolução sobre a face da terra. Sobre ele. Isso que ele não conseguiu assimilar a ponto de aderir. Não era uma gestação física. Não. Exatamente. Exatamente. Só que isso. Era outra concepção fora dos padrões normais. Porém, nós estamos vendo aqui que a adesão torna-se o ponto maior, mesmo que o homem ainda precise trilhar um caminho para aquilo se concretizar. Abre o capítulo 17 do Gênesis. Você concorda, Leomar, que no capítulo 15 quem titubeou foi Abrão, certo? Eu tenho Eliezer, você vai me dar a descendência por ele, Adonai vem e diz não, das suas entranhas. Capítulo 16, quem é que titubeia? Sara, arruma Agar, Abrão ali também, né? Embarca na história de Sara, ainda estava assimilando, mas ele creu. A Bíblia diz que ele creu, e isso foi imputado por justiça. Mesmo antes da crença se materializar, Adonai vem dar um sinal. Olha aqui o capítulo 17. É isso aqui que a gente precisa compreender, que às vezes uma palavra de Adonai do passado, ela vai ser guardada por meio de um sinal até que a materialização aconteça. Olha o verso 10. Esta é minha aliança que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da sua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Ele dá a circuncisão, pastora, como garantia da concepção que Abraão ainda viria a materializar, porque ele creu. Aqui eu acho que encerra muito a discussão se precisa ou não circuncidar prepúcio. A gente recebe essa pergunta com muita frequência, tanto para o biológico, quanto para o espiritual. Aí se você entrar em Romanos capítulo 11 agora, você vai ver que alguns dos ramos da oliveira foram arrancados e a oliveira brava foi enxertada. A oliveira brava precisa circuncidar? Essa aqui é a seiva, ó. Essa é a raiz, ó, a qual nós somos sustentados e alimentados. Se não tiver física e espiritualmente conectada a essa raiz procriadora, esquece. Vai ficar estéril. Adesão. Mas que tem o vínculo físico como uma marca sobre o prepúcio. Para o judeu e para o comprado pela casa de Israel.
Pedro vai dizer, vós fostes comprados por um alto preço. Não é Pedro que fala isso? Se eu não me engano, uma das primeiras cartas de Pedro, ele fala, vós fostes comprados por um alto preço. Custou caro. Aqui não está dizendo que mesmo comprado por Abraão, Isaac nem tinha nascido e ele já instituiu a continuidade pela circuncisão. Aqui que o Islã se apoia, é nisso aqui que o Islã se apoia para circuncidar os meninos. Eles se reconhecem como filhos de Abraão e todo filho de muçulmano é circuncidado. Só que não circuncida ao 8º dia, como a procriação vinda por Isaac. Eles circuncidam aos 13 anos para iniciação sexual, para procriação física exclusivamente. Só isso. Eles erraram por 13 anos a conta. É Ismael, que ele seria uma multidão de nações e reinos. Mas não falou que ele seria um homem fértil e multiplicador de vida. Este é Isaac. É Ismael. Só que a circuncisão de Ismael é a circuncisão que absorveu Ismael para dentro da promessa que viria por Isaac. Ismael entrou no barco que Isaac viria a ressaltar na questão. 1 Coríntios capítulo 3, verso 4 a 15, vocês anotem aí por gentileza. Leiam depois com muito carinho. Toda obra erguida em nome de Elohim precisa passar pelo fogo. Se você está aqui dizendo que você está indo dentro da penitenciária ensinar a palavra, isso vai ser passado pelo fogo para saber se é genuíno ou não é. Se a sua oferta é reprovável como a de Caim, você ainda vai matar muitos. Exatamente. Entende onde a gente cai no problema? A adesão de Abraão incluía filhos biológicos e também adotivos, considerando a circuncisão um mandamento que os reunia numa só família. Esse vínculo visava futuramente expressar-se aos gentios no tempo do seu enxerto na oliveira. Aí vocês anotam aí, Romanos 11, de 17 a 20, que vai ficar facinho, facinho, facinho. Que aí acaba com aquela confusão que o povo faz lá, que Paulo disse que o gentio não precisava ser circuncidado. Qual era a função de Paulo? Nós estudamos isso aqui naquela vez que estudamos Gálatas aqui. Qual era a função de Paulo? Levar Torá ao gentio, por meio do Mashiach. Adiantava circuncidar fisicamente um gentio antes dele aprender sobre a adesão de Abraão? Ia virar uma sucessão de circuncisão sem fundamento, que você não sabia para que lado ia parar. Porque Priscila, do jeito que ele ouviu, ele podia esquecer, era gentio. Paulo fala, não, ninguém vos constranja para a circuncisão. Aí ele entra na questão da circuncisão do coração em primeiro lugar, que é esta adesão que os próprios patriarcas lutaram muito para adquirir. Imagina o gentio, acostumado a professar uma fé idólatra, uma fé pagã, se Paulo ia começar por circuncisão física com o gentio. Pois é, e uma outra coisa que isso daí tem um subsídio muito forte para a gente explicar, Lucas, que escreveu um dos evangelhos, era grego e circuncidado. Depois que ele aderiu, que ele aprendeu e viu o Mashiach, ele tinha autonomia para a circuncisão. Ela é física e espiritual, mas tem que começar pelo coração. O profeta Jeremias, se não me engano, vai gritar, circuncidai o prepúcio dos vossos corações. O problema é que o povo ali, pelo excesso de tradição judaica do tempo, queria pegar e fazer aquele monte de circuncisão física como se aquilo fosse uma garantia do gentio aderir, e não era. Pastor, acho que não está pegando, não. Está ligado agora, não agora tá? Foi, isso. Yeshua ali no capítulo 23 de Mateus, quando ele entra naquela questão das tradições ali, lógico, é só pensar que Yeshua é um hebreu e que ele cumpria as tradições. Circuncidado, né? Circuncidado, exatamente. Ele circuncidado, né? É, exatamente isso. Ele fala sobre essas questões extravagantes da tradição, ele chama de fábulas. Sim, perfeito. Fábulas. Porque não houve adesão.
Você faz tudo aquilo ali, mas sem adesão. E aí você é estéril. Exatamente. E considerado desprezível por Adonai. Exatamente. Considerado desprezível. Ali, ó, o esforço de cumprir o mandamento sem fruto. Porque fez o rito, porque seguiu o rito errado. Exatamente, a mesma coisa do cristianismo. Isso aí. Se encontra sem fruto. Sem fruto, seco, seco, seco. Exatamente. A palavra esterilidade em hebraico, ela é akar no hebraico, tá certo? Existem pelo menos 4 raízes hebraicas que usa-se para designar esterilidade. Porém, aquela que fala da esterilidade do ventre e da obra, do fruto, é akar. Akar significa arrancar ou ser arrancado. Então, se você é estéril, não é que você não gerou, você foi arrancado de alguma coisa. Mas a definição mais abreviada de esterilidade é desenraizar. Por isso que João, aquele João, filho de Zacarias, que o pai ficou mudo, vai dizer assim, cuidado, o machado está posto a raiz, para te desenraizar da comunidade de Israel, mesmo tendo no seu sangue, biologicamente falando, traços de judeu. Ali ele está botando o dedo na ferida dos que se alegavam intocáveis por serem descendentes legítimos da casa de Israel. O machado está à raiz, posto à raiz. Vai te desenraizar, significa que você vai ficar estéril. Você não gera. Yeshua seca a figueira desde a raiz. Isso aí. Perfeito, pastor. Abre lá Salmo capítulo 107. Do verso 31 ao 43. É o salmo que nós estávamos agora há pouco, para Parashat-Tzav. Salmo capítulo 107, verso 31. Louvem ao Eterno pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo. Glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em deserto, as fontes em terra. Ele está falando de concepção. Se o rio vira um deserto, onde havia vida, agora não existe mais vida. E a fonte em terra sedenta significa que ela secou. A terra frutífera em terra estéril, pela maldade dos que nela habitam. Qual é a consequência de olharmos este versículo? Que se existe seca numa região, o povo que habita aquela região é um povo estéril. Se existe uma neve que não permite brotar nada, é porque aquele ali é um local habitado por pessoas estéreis. Converte o deserto em lagoa, ele inverte agora. Aquilo que não era frutífero, ele torna frutífero. E a terra seca em fontes ou mananciais. Faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidade para habitação. Semeiam os campos, plantam vinhas que produzem fruto abundante. Também os abençoa de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Depois se diminuem e se abatem pela opressão, aflição e tristeza. Olha as oscilações. Você vive um tempo com Adonai, onde você é uma terra seca. Adonai Leomar te faz virar uma fonte que jorra. Mas do mesmo jeito que você é uma fonte que jorra, você volta a secar. Olha o que ele está dizendo de forma poética. Por isso que eu falei, Léo, que não há necessidade de permanecer estéril. Perfeito. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto onde não há, porque os príncipes não tinham faz cair o desprezo. O desprezo de Adonai para com o homem vem quando o homem perde a adesão. Porém, livra o necessitado da opressão em lugar alto. Multiplica as famílias como rebanhos. Os retos o verão, se alegrarão, e toda iniquidade tapará a boca.
Quem é sábio observará estas coisas e eles compreenderão as benignidades de Adonai. Ou seja, ele usa uma forma poética, usando a terra como uma expressão da característica do homem que oscila o tempo inteiro na presença dele. O Salmo 113, verso 9, que a gente canta aqui, diz assim: faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Eterno. Isso aqui não se limita ao âmbito físico. Mas eu queria que vocês fossem lá em 1 Samuel, no capítulo 19, versículo 12. Eu quero apresentar uma pessoa a vocês aqui. Porque agora nós vamos falar de humano para humano, para ver a nossa capacidade de oscilar na presença de Adonai. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 9. Porém, o espírito mau da parte do Eterno se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança. E tocava Davi com a mão a harpa. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 9. 19, versículo 9. E procurou Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então Davi fugiu, escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, mulher de Davi, avisou a Davi dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, ele se foi e fugiu e... Mical era quem? Uma mulher filha de Saul, casada com Davi. Aqui Mical foi uma fonte que jorrava. Porque quando ela protege a vida de Davi, ela garante a descendência de quem? Do Messias. Não é isso? Ela era esposa de Davi, ela protegeu Davi e ela guardou Davi da morte. Tudo bem? Agora vamos lá na Haftará, 2 Samuel, capítulo 6. Mas aí que é o ponto. Às vezes dentro do próprio casal, um vai e o outro não. É aqui que eu quero delicadamente tocar neste assunto. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, olha só, hein? Ele traz a arca para dentro de Jerusalém, depois daquela tragédia com Uzá, né? Uzá. A luta para entender o rito da Torá de que teria que ser trazido nas costas teve um preço de vida. Davi voltando para abençoar sua casa. Quem seria abençoado? As suas esposas e os seus? A filha Mical, a filha de Saul, esposa de Davi, saiu a encontrar-se com ele e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a sua esposa Mical: perante o Eterno, que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Eterno, sobre Israel, perante o Eterno tenho me alegrado. E ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, esposa de Davi, não teve filhos até o dia da sua morte. Estéril. Era casada com o rei de Israel, passível de ser a matriarca que daria legitimidade a Yeshua, filho de Davi, perdeu a chance de procriar com Davi, porque ela desprezou Davi.
ela foi irreverente a uma alegria genuína de Davi, a esposa de Davi, ele mesmo a tornou estéril. Ele se privou de ter um filho com ela para dar honra somente a Adonai. É muito íntimo isso. Isso pode acontecer dentro de um lar. Quando um ou outro oscila na presença de Adonai e o outro se mantém. Este vínculo entre esterilidade e adesão genuína ao Criador oportuniza aos profetas anunciar que este relacionamento construído deve ser visto e conduzido como um casamento entre Elohim e o seu povo. Por que eu quis entrar na questão de Davi aqui? Porque os profetas vão usar de uma linguagem metafórica para dizer que, quando nós fazemos o nosso retorno, a nossa techuvá a Adonai, é como se nós nos uníssemos a Ele por elos matrimoniais. E dentro deste elo matrimonial não pode haver espaço que houve, como aconteceu com Davi. Mas quem é a parte frágil do relacionamento? Quem é que ficava estéril? Era Sara ou era Abrão? Era Rebeca ou era Isaac? Era Raquel ou era Jacó? Era Davi ou era Mical? É Adonai ou somos nós, os estéreis? Ou os arriscados a sermos considerados estéreis? Mas ele vai nos chamar de estéril. Abre o profeta Isaías no capítulo 54. Um povo sem Elohim é chamado, porque mesmo na esterilidade ele pode sair da condição de estéril e dar filhos. É aqui, ó. Isaías 54, do verso 1 ao 8. Isaías 54, verso 1. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os da casada, diz o Eterno. Amplie o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças, alonga as tuas cordas, fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades. Mas ele fala isso para uma mulher estéril. Lembra da fumaça no útero? Lembra do sonho do presente? Porque o teu Criador é o teu marido, o Eterno dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Elohim de toda a terra, porque Elohim te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade, que fora desprezada, diz o teu Elohim. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Eterno teu. Nós precisamos entender que aderir a Adonai é o mesmo que assumir uma aliança de casamento com Adonai. E é muito importante nós entendermos que esta casa recebeu um segundo Sefer Torá, que foi um presente de casamento a uma família levítica que hoje rege o tribunal rabínico de Jerusalém. O que Adonai quer nos ensinar com isso é que não dá para nós nos mantermos na superficialidade deste relacionamento, porque nós seremos considerados desprezíveis diante dele. E nós estamos fazendo a contagem do Homer com o objetivo de chegar em um só lugar. Qual é o lugar? Aos pés do Monte Sinai, para celebrarmos Shavuot, que é considerado o que pelos rabis? Rogério, Leomar, Ulisses, pastora? O contrato nupcial entre Israel e o seu Elohim. Os rabis escrevem isso de maneira maravilhosa, interpretando a legitimidade da Torá como a legitimidade de uma ketubá de casamento entre Adonai e o seu. Shavuot é o momento de nós selarmos a adesão a Adonai.
Se nós fomos estéreis ou estamos estéreis em alguma condição na nossa vida, é a hora de saltarmos para Adonai. A adesão, Leomar, é um salto. Por isso a relevância de Pêssar. Pêssar é um salto para aderir. Porque quando você adere, você procria, você gera descendência e gera continuidade. Nós precisamos chegar a Shavuot, para que ali seja selada a adesão que nós fizemos na noite de Páscoa. 7 Shabbatot, a serem contados da noite de Páscoa até Shavuot. O profeta Oséias, no capítulo 10, versículo 1, vai dizer assim, abre lá para vocês verem. Eu já estou encerrando aqui. O profeta Oséias, no capítulo 10, do verso 1 ao 4, diz assim: Israel é uma vide estéril que dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares. Conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas as estátuas. Seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Eterno demolirá os seus altares e destruirá as suas estátuas. Certamente agora dirão, não temos rei, porque não tememos ao Eterno. E o rei, o que faria por nós? Falaram palavras, jurando falsamente, fazendo uma aliança, por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta nos sulcos dos campos. Aqui é uma advertência a um povo que apenas com os lábios fez uma aliança com Adonai. Mas Adonai vai olhar e dizer, é uma vide estéril que dá fruto para si, não é esse o fruto que ele espera de nós em Shavuot. Ele espera, pastor, um fruto de adesão, que mais do que questões físicas e biológicas, nós saibamos olhar a esterilidade como um problema crônico e espiritual que paira sobre a humanidade. Deixa eu abrir aqui. É que eu estava com ele escrito aqui. Não, é que eu estava com ele escrito aqui. Eu abro aqui rapidinho. O Leomar pediu para completar com o verso 12. Oséias 10, 12, não é isso? Semeai para vós em justiça, ceifai o fruto do constante amor. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Eterno, até que venha e chova a justiça sobre nós. Lavrastes a impiedade, cegastes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes no vosso caminho, na multidão dos vossos valentes. E Yeshua se apresenta uma única vez em todo o seu testemunho como um noivo. Na parábola das 10 virgens, ele vai dizer que 5 aderiram ao tempo proposto e 5 perderam esse tempo proposto. Muitas vezes nós ficamos negociando na nossa mente, pastora, e eu vejo isso como uma fragilidade inerente a todos nós. Até quando eu sou capaz de esconder a minha superficialidade? Este pensamento que fica entre o sim e o não, ele tem um prazo para acabar. Ali quando Yeshua se coloca como um noivo que chega de forma súbita, em Mateus capítulo 25, aquilo dali faz uma lambança no mundo cristão com essa parábola das 10 virgens, de que como se fosse uma coisa iminente voltada para arrebatamento das pessoas, e não é. Isso foi muito usado e ainda é muito usado hoje como aquele famoso apelo, que tem mais um cunho psicológico do que um cunho intrínseco para promover adesão nas pessoas. Como se em algum momento, pastor, ele fosse vir e pum! 5 arrebatadas, 5 ficaram. Ele está falando de um tempo que ele vai dar a esta noiva para que ela decida entre um sim e um não verdadeiro. Porque ele é o representante que vai intermediar o Criador com a criatura. Lembra do que eu falei lá no início, Leomar? Não existe oferta que chegue ao Criador sem haver um intermediário. E Yeshua é esse que fará as vezes de Adonai neste relacionamento e nos conduzirá à presença dele. Mas ele tem um tempo determinado para se estabelecer. Nós precisamos botar isso como uma decisão até Shavuot. Por que eu conto o Homer? Para tomar uma decisão em 7 semanas. Para me fazer
saber se eu sou aquele que adere ou aquele desprezível que não adere. É uma palavra dura, porque a humanidade hoje tem na boca uma crença por um Elohim que não existe. Porque o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó, ele cobra um preço muito alto, um preço de vida, para que essa decisão em nós, ela se torne algo majoritário na nossa vida. E não, Leomar, seja colocado de alguma forma, de maneira paralela, e que a gente tente lidar dubiamente com o caminhar que a gente escolhe. Que o Eterno muito possa nos abençoar a entender esta visão de esterilidade que a Torá traz, porque Shavuot está aí há 6 semanas diante de nós e nós precisamos celebrar. E nós traremos muitos para dentro desta casa para compartilhar conosco a noite de Shavuot, para que eles se tornem filhos frutíferos dentro da casa de Adonai. Que o Eterno assim nos abençoe, nos guarde e nos conclua esse Shabat em paz na presença dele. Shabat Shalom a todos.